Saudações para quem esteja assistindo este vídeo. Sou Lavumon Abel. Para o dia de hoje, trago este vídeo, uma aula da econometria básica com o tema regressão linear simples. Regressão linear simples é um modelo matemático que descreve a relação entre as duas variáveis. Nessas variáveis, a variável independente é denominada variável explicativa e a variável dependente é denominada a variável resposta. Exemplo, temos aqui este modelo. Y é igual a beta 0 mais beta 1 vezes xi. Então, neste modelo, o y é a variável independente, depende do valor de x. Neste caso, y é a variável resposta. Aquilo que for atribuído a x, y terá um resultado dependendo do x. Então, neste caso, vamos para um exemplo prático. Temos, por exemplo, estas observações. X e Y com esses dados. Então, esses dados podemos representar num diagrama de dispersão. Ou seja, podemos representar esses dados no sistema cartesiano ortogonal. Em outra linguagem. Por exemplo, temos aqui onde temos eixo X, o eixo Y. Então, esses dados, quando X é 1, o valor aqui, e Y é 80,5, quando X é 2, vou indicar aqui X é 2, o Y é aproximadamente a 82, temos esses dados. Então, esses pontos aqui, esse sistema cartesiano ortogonal, juntado com esses pontos que representam as nossas observações, denomina-se diagrama de dispersão. Então, esta reta aqui que passa próximo desses pontos é a reta de regressão linear simples. O que essa reta faz? Essa reta ajusta de melhor forma a relação entre esses dados que temos aqui, ou seja, essas observações. Então, como aqui esses dados têm número e este modelo aqui estava na forma geral, a expressão analítica dessa reta aqui, neste caso, é y igual a 79,7 mais 0,89xi. Por que tem chapéu? Temos chapéu aqui, y chapéu, visto que esta reta aqui aproxima esses valores, ou seja, essas observações, esses pontos. Não passa por esses pontos, mas aproxima em todos os pontos, visto que esses pontos não são pontos colineares. Então, essa reta é uma reta que faz uma aproximação entre todos os pontos que estão representados. Então, como eu disse que está com chapéu, porque esses resultados, veja só, no caso de 3, o ponto, ou seja, o valor observado aqui está abaixo da reta ajustada, da nossa reta de regressão. Significa que neste caso o valor observado é menor que o valor estimado. Por enquanto aqui no 4, o valor observado está acima do valor estimado. Então, é isso que eu disse, que esta reta aqui não apresenta, quer dizer, que não nos dão esses valores observados, ou seja, esses valores que estão na tabela, mas faz uma aproximação de todos esses valores. Então, como a partir deste diagrama, com esta reta aqui de regressão, encontrar os valores observados? É assim. Veja só, essa reta, ou seja, essa reta que representa valores estimados e este ponto que representa valores observados, existe uma distância aqui. A distância entre o quê? Entre o valor estimado e o valor observado aqui. Então, essa distância denomina-se erro. A distância entre esse valor observado e o valor estimado denomina-se erro. Então, para encontrarmos o valor observado, devemos somar esse erro.
nesta nossa função de regressão. Aqui na função de regressão, devemos somar o erro, isto é, teremos já y observado, já não é y chapéu, é y real, se a gente formos a somar esses erros. Repito, este y observado representa os valores estimados ou faz uma aproximação. É uma reta que faz aproximação desses todos dados, ou seja, dessas observações, visto que essas observações não são lineares, ou seja, não são colineares. Então faz uma aproximação. Então, para encontrarmos todos esses valores, esses valores estão na tabela, devemos somar esses erros, que é a distância entre o valor observado e o nosso valor estimado, que é essa reta de y chapéu. Então, essa reta e essa reta, ou seja, essas duas funções têm nomes diferentes. Então, essa primeira chama-se a reta ou função da reta de regressão linear, enquanto aqui embaixo temos modelo da regressão linear simples. Continuando. Diferença entre função de regressão linear simples e modelo de regressão linear simples. É assim, função de regressão linear simples, modelo de regressão linear simples. Esta função de regressão linear simples é simplesmente uma reta que explica o melhor ajuste entre as duas variáveis, ou seja, é dado por esta expressão analítica. Por enquanto, o modelo de regressão linear simples, ele nos permite encontrar os valores observados a partir da função de regressão e erros. Isto é, nós sabemos que até aqui no beta 0 mais beta 1 chapéu vezes xi, estamos perante a nossa função de regressão. Então, adicionando já o erro para encontrarmos já os valores observados, já estamos perante um modelo de regressão. Esta é a reta de regressão quando não temos, ou seja, quando não adicionamos o erro, e é modelo de regressão quando acrescentamos o erro, de modo que encontremos os valores exatos que estão nas nossas observações. Método dos mínimos quadrados ordinários. Este método consiste em adotar estimadores que minimizam a soma dos quadrados dos desvios e os valores observados na amostra, aproximando-se assim o máximo possível à variável resposta estimada. Isto é, se temos este nosso modelo de regressão linear simples, nós podemos representar esses nossos dados observados no sistema cartesiano ortogonal para obtermos diagrama de dispersão. Então, temos esta reta que representa ajuste. Podemos encontrar esta reta aqui para representar o nosso ajuste, para dizer que será que essa reta é que aproxima-se mais às nossas observações? Ou podemos encontrar também esta reta aqui para dizer que aproxima-se mais às nossas observações. Ou seja, este método dos mínimos quadrados ajuda a nos minimizar os erros. Ou seja, essa distância entre, estamos a ver aqui, primeira reta, esta primeira reta de regressão linear, quer dizer, essa distância entre as observações ou o valor observado e o valor estimado que é a nossa reta seja mínima. Ele vai nos ajudar para que a reta que a gente for encontrar minimize essa distância, para sabermos se esta reta ou esta reta verde ou esta reta aqui azul que minimiza essas distâncias entre o valor observado e o valor estimado. É esse método que irá nos ajudar a encontrar a reta que ajusta de melhor forma os dados ou as nossas observações. Então, este erro que é a distância entre o valor estimado e observado, este erro aqui, ou valor observado e estimado, para encontrarmos esse erro, é mais ou menos fazer o quê? O erro, como já dissemos, que é a distância entre o valor observado e o valor estimado. Então, o que acontece é o seguinte, para evitarmos que
Porque devemos somar esses todos erros, devemos fazer a soma desses todos erros para encontrarmos, como eu disse, para encontrarmos esse valor aqui, o valor real para cada observação, devemos o quê? Somar a regressão com esses erros. Então, para que esses erros, o somatório desses erros não seja nulo, nós devemos aplicar ao quadrado esse somatório. Por que estou a dizer assim? Se esse somatório ser nulo, significa que os nossos dados, ou seja, as nossas observações, são colineares. Esses pontos das nossas observações são colineares, mas neste caso não são colineares. Mas como vai ser zero, uma vez eu disse que não são colineares? Pode ser zero devido a esse motivo. Veja só, há vezes em que os valores observados são negativos quando estão abaixo do valor estimado e positivo quando estão acima do valor estimado. O que acontece é que quando essa distância for igual, o valor absoluto, a distância é igual, ou seja, se os valores absolutos aqui forem iguais, como este com este ser igual, este com este ser igual, este também com ser igual, assim, o somatório será zero. E isso vai nos dar ideia de que os nossos pontos são colineares, por enquanto não. Então, para evitar isto, nós devemos aplicar ao quadrado em dois os membros, ou seja, fazer ao quadrado esses nossos erros. Então, continuando, eu disse, devemos somar todos os erros e fazer ao quadrado esses erros. Então, para encontrarmos essa distância, devemos aplicar essa fórmula. Para encontrar a distância, por exemplo, deste ponto aqui, deste ponto observado e essa nossa reta, para encontrarmos essa distância, devemos aplicar essa fórmula. E para encontrarmos esses estimadores que é beta 0 e beta 1, o beta 0 é mais ou menos a média de y ou dos valores observados menos beta 1 chapéu vezes a média de x também observado. Então, enquanto o beta 1 é a convariância de xy sobre variância de xy. É só rever como calcular a convariância de xy e variância de xy. Mas, quero dizer uma coisa. Para esses casos, vejam só. Que esses valores observados, os valores de y variam quando é observado, quando é estimado. Veja só. Aqui observado quando x é 3. Observado está aqui abaixo e estimado está aqui acima. Mas o x sempre continua o mesmo. Quando x é 4, temos observado está aqui em cima e estimado está abaixo. O que varia neste caso? O que varia são valores de y. Enquanto já o valor de x, mesmo para estimados, para a função regressão, tanto para modelo de regressão, o valor de x mantém-se constante. Então, mais ou menos, o método dos mínimos quadrados, ele permite nos encontrar os parâmetros, ou seja, estimadores, que vão ajustar de melhor forma. Vai nos dar um modelo que ajusta de melhor forma as nossas observações ou os nossos dados. Então, como sabermos se essa reta ajusta, na verdade, de melhor forma? Podemos encontrar esses estimadores, sim. Então, como termos certeza que, na verdade, esta reta ajusta de melhor forma ou faz um ajuste normal ou faz um ajuste que seja muito fraco? Então, recorremos a um conceito que é coeficiente de determinação, ou seja, coeficiente de explicação. Esse coeficiente de determinação ou explicação indica a proporção da variabilidade da variável resposta, que é explicada pela proporção da variabilidade da variável explicativa. Então, esse coeficiente de determinação ele varia de 0 até 1. Quanto maior é o coeficiente de determinação, melhor é o ajustamento entre os dados. Ou seja,
Quando o coeficiente de determinação aproxima-se de 1, significa o nosso modelo explica de melhor forma ajustamento entre os dados. Então, como se calcula esse coeficiente de determinação? A fórmula é mais ou menos essa. R ao quadrado é igual a SQE sobre SQT ou igual a 1 menos SQR sobre SQT. Então, o que é isso de SQE, SQT, SQR? É assim, soma dos quadrados totais é que representa SQT. O que é essa soma dos quadrados totais? Ela explica a variação dos valores da variável resposta observados em torno da média. Ou seja, a fórmula é esta. Temos aqui, ou seja, diferença entre valores observados e diferença entre valores observados em termos da média, ou seja, a média de y. E em cada valor observado tirarmos a média de y fazer ao quadrado. Explica a variação dos valores da variável resposta observados em torno da média. Por enquanto, soma dos quadrados entre grupos, ou seja, soma dos quadrados estimado, explica a variação dos valores estimados da variável resposta em relação à média. Neste caso, temos soma dos quadrados estimados ou entre grupo, é o somatório dos y observado, ou seja, variável resposta variável resposta estimado neste caso, que obtém-se a partir da nossa regressão, retirando a média de y, fazendo ao quadrado. Dessa forma, explica a variação dos valores estimados da variável resposta em relação à média. E a soma dos quadrados resíduos, SQR, explica a variação entre os valores observados em relação aos valores estimados. E a sua fórmula é SQR igual ao somatório ao quadrado de valores observados, que é y menos y chapéu, que é o y estimado. Então, representando isso no gráfico, significa que essa distância, se nós formos a calcularmos a média, por exemplo aqui, calculo a média e aproxima-se de 2. Se o y aqui é média, vai ser uma função constante para todo o caso. Vai ser uma função constante para os valores de x, aqui em relação a x. A média fica uma função constante. Então, já a soma dos quadrados totais vai ser o quê? Essa variação aqui entre o valor observado até aqui na média. Essa distância, fazer essa distância ao quadrado, essas diferenças todas aqui, por cada observação, aqui até aqui. Essa variação daqui até aqui na média, essa variação até na média, essa aqui até na média, por cada observação, essa variação de nossa observação até na média, em relação à média, é que será a soma dos quadrados totais. Por enquanto, ou seja, a seguir, soma dos quadrados entre grupos, explica a variação dos valores estimados da variável resposta em relação à média. Os valores estimados são esses que estão representados na nossa reta de regressão. Ou seja, a nossa regressão, a reta de regressão é o nosso y estimado. Então, a variação dos valores estimados em relação à média, quer dizer que essa variação, essa distância daqui, por exemplo, daqui na reta estimada até na média, essa distância por cada ponto, daqui até aqui. Por isso temos essa chaveta que é de onde? Da nossa reta estimada até na nossa média. Então, fazendo por cada observação essas distâncias, obtemos a soma dos quadrados entre grupo ou dos quadrados estimados. E por fim, soma dos quadrados dos resíduos, SQR. Então, essa aqui explica a variação entre o que? O y observado, que são esses nossos pontos, em relação ao y estimado, que é essa nossa função linear crescente. Ou seja, essa distância entre o observado, aqui neste ponto, até na nossa função linear crescente, essa distância é que
somando todos os pontos, teremos soma dos quadrados entre os resíduos. Como eu disse anteriormente, que essa distância da observação até nessa reta de regressão, essa distância aqui que é o nosso erro, ou seja, é o nosso resíduo, ou que é o nosso desvio. Então, a soma será feita por cada erro. Essas distâncias que é de observação até no nosso Y estimado, que é essa reta de regressão. Teremos soma dos quadrados dos resíduos. Então, continuando, como eu disse anteriormente que o coeficiente de explicação ou de determinação é a soma dos quadrados, já sabemos agora que esse que é a soma dos quadrados entre grupos, ou soma dos quadrados estimado sobre a soma dos quadrados totais, que esse que representa a soma dos quadrados totais. Eu disse que também seria igual a 1 menos soma dos quadrados resíduos sobre soma dos quadrados totais. Então, como isso acontece? Nós sabemos que, vejamos só aqui nesse nosso gráfico, vemos soma dos quadrados totais. Essa distância de observação até na nossa média é mesmo somar aqui soma dos quadrados entre grupo mais soma dos quadrados dos resíduos, ou também aqui é chamado dentro dos grupos. Então, isto é, soma dos quadrados totais é igual a soma dos quadrados entre grupo mais soma dos quadrados resíduos. Então, se nós formos isolar soma dos quadrados entre grupo, teremos soma dos quadrados totais menos soma dos quadrados resíduos. Então, sabemos que era o quadrado de soma dos quadrados entre grupo sobre soma dos quadrados totais. Então, aqui na soma dos quadrados entre grupos, substituímos por soma dos quadrados totais menos soma dos quadrados resíduos. Isto é, teremos esta expressão aqui. Então, podemos separar essa propriedade de frações quando temos mesmo denominador, mantemos o denominador e subtraímos os numeradores. Então, podemos separar de novo. Separar esses o quê? Esses numeradores. Então, teremos aqui r ao quadrado vai ser soma dos quadrados totais sobre soma dos quadrados totais menos soma dos quadrados resíduos sobre soma dos quadrados totais. Então, aqui é 1. Significa que teremos 1 menos soma dos quadrados totais. Esta é a primeira parte do nosso vídeo. Brevemente, trarei a segunda parte.